Feliz Ano Velho é o primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 1982. Marcelo Rubens Paiva é escritor, dramaturgo, roteirista e jornalista. Ele é formado em rádio e TV, teoria literária e dramaturgia. É difícil quem não conheça quem é Marcelo Rubens Paiva. Aos 20 anos, ele pulou de uma pedra e ele estava bêbado, ele estava com um grupo de amigos e acabou parando numa cadeira de rodas. Nesse livro, Marcelo narra, entre outras coisas, o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos de idade. Esse acidente aconteceu em um lago em Campinas, São Paulo. Ele publica o seu livro, o seu primeiro livro, Feliz Ano Velho, que narra não só o acidente dele, mas fala também da questão da amizade, dos amigos que foram visitá-lo no hospital, foram visitá-los em casa, que o ajudaram nesse novo momento, nessa nova etapa da vida dele, né? Que os levaram pela primeira vez para assistir uma sessão de cinema, ele um tanto receoso no início, mas depois ele topou e ele foi de cadeira de roda. Ele publica esse livro aos 23 anos, né? Ele se mostra um cara sensível, politizado, pegador, né? Teve muitas histórias e ele fala das histórias dessas namoradas que ele teve. Usa também alguns palavrões assim durante a narrativa dele. Mostra que ele é um cara, apesar de ser pegador, ele é um cara sensível, politizado, que falava de maconha. E ainda tinha uns amigos muito incríveis. Era um total porra louca dos anos 80. Esse livro ele se torna um best-seller e ele é uma referência nos anos 80, é uma referência para os jovens dos anos 80. E, na verdade, essa literatura, esse livro, Feliz Ano Velho, que faz parte da literatura contemporânea, ele é até hoje, faz parte dos estudos da literatura, inclusive de vestibulares. Né? E desde o ano passado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul adota o Feliz Ano Velho como uma das leituras obrigatórias, porque ele traz não somente a história do Marcelo, como ele traz todo um contexto político da época, porque ele narra também, porque o primeiro episódio trágico do Marcelo é quando ele, ainda criança, ele perde seu pai, ele é levado, os homens invadem a casa dele, levam o pai dele, né? E ele é levado pela ditadura militar. E o corpo do pai dele nunca mais é encontrado. Então ele é morto pela ditadura militar. E quando ele sofre o acidente, o Marcelo, era 1979. O Brasil vivia ainda, foi o ano do decreto do AI-5, né? Que os artistas e alguns políticos voltaram ao Brasil depois de estarem exilados da ditadura militar. E nós estamos falando de 1982, que ainda existe, né, um regime que ainda não existe as eleições diretas, né? Ainda, apesar do AI-5 de 79, que foi um avanço, que traz esses exilados para o Brasil, mas ainda a eleição, a escolha do presidente da República, ela não foi feita pelo voto, né? De forma direta, né? A gente nesse período está falando no governo do Figueiredo. E ele também fala, assim, com muito carinho, que ele foi criado em uma família de mulheres, ele tem 4 irmãs e a mãe, Eunice, que é uma mulher muito forte, né, que perdeu o marido dessa forma tão trágica,
assassinado durante a ditadura, e cria, assim, com muita garra e determinação, as 4 irmãs e o único filho homem, né? Que é o Marcelo. E o Marcelo Rubens Paiva passa a viajar pelo mundo todo, né? Porque o seu livro se torna um best-seller, né? Que foi um dos livros, se não foi um dos, o mais vendido na década de 80, e ainda é um livro muito comercializado e lido, não só nas universidades, mas nas escolas, né? Tanto que os vestibulares sempre pedem Feliz Ano Velho. E aqui tem uma foto dele, que é em Cannes, na turnê de lançamento da peça Feliz Ano Velho, no ano de 1985. E aqui está a foto do Marcelo. E aqui começa o capítulo 1, primeiro capítulo da história do Marcelo, que era um garoto de 20 anos, que tinha muitas namoradas e amigos, estudante de engenharia agrícola na Unicamp. 14 de dezembro de 1979, 17 horas, Sol em conjunção com Netuno em oposição a Vênus. Subi numa pedra e gritei: "Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado." Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Estava debaixo d'água, não mexi os braços nem as pernas, somente via a água barrenta e ouvia. Bim! Acabara toda a loucura. Baixou o santo e me deu um estado total de lucidez. Estou morrendo afogado. Mantive a calma, prendi a respiração, sabendo que ia precisar dela para boiar e aguentar até que alguém percebesse e me tirasse dali. Calma, cara. Tenta pensar em alguma coisa. Lembrei que sempre tivera curiosidade em saber como eram os 5 segundos antes da morte. Aqueles em que o bandido com 20 balas no corpo suspira. Sim, xerife, o dinheiro do banco está enterrado na Montanha Azul. Por que o cara não manda todo mundo tomar no cu e morre em paz? O fôlego estava acabando. Devem pensar que estou brincando. Era estranho não estar mexendo nada. Não sentia nenhuma dor e minha cabeça estava a 1000 por hora. Como é que vai ser? Vou engolir muita água? Será que vai vir uma caveira com uma foice na mão? Venha, bonecão, vamos fazer um passeio para o mundo do além. Uau! Será que vou para o céu? Acho que não. As últimas missas a que fui eram as do 7º dia dos tios e avós. Depois, não sei se Deus gosta de jovens que, de vez em quando, dão uma bola, gostam de rock. Pelo menos não é isso o que os seus representantes na Terra demonstram. É meu negócio, vai ser com o diabo. Vou ganhar chifrinhos, um rabinho em forma de flecha e ficar peladinho curtindo uma fogueira. De repente estava respirando. Alguém me virou. Você tá bem? Era o professor Urtiga, que me carregava no colo. Sem saber o que dizer, pedi uma respiração boca a boca. Ele me olhou assustado e foi me levando para a margem fazendo a respiração. Já em chão firme, os bêbados e loucos falavam, os seus amigos. Ei, Marcelo, levanta. Que é isso, Paiva? E aí, tinha muito ouro? Levanta, que ele fica bom logo, é só dar uma chacoalhada. Isso me levanta, eu devo estar meio bêbado. Me levantaram, mas não deu em nada. Todos ficaram impressionados. Logo começaram a transar uma ida a um hospital qualquer. Uma cabeça mágica arrumou uma tábua, deitaram-me e fomos até onde estavam os carros. Não havia dúvidas de que a Kombi era o melhor deles. Entraram Urtiga, Florência, Marcinha, Gregor e não sei mais quem. Urtiga foi cantando em castelhano. Imaginei que fosse algum ritual maia, já que ele é mexicano. Gregor foi cutucando meu pé e chamou seu Deus, que até hoje não sei quem é. A Marcinha apelou para o Pai Nosso e a Florência só chorava. O caminho estava demorado, mas eu nem me importava. Estava gostoso ali, deitado, ouvindo o canto maia, com a certeza de que nada de grave havia acontecido. No hospital, me daria uma injeção qualquer e tudo bem.
Urtiga começou a passar a mão na minha cabeça. Reparei que ele estava preocupado. Olhei para sua mão e vi que estava toda ensanguentada. Só poderia ser de algum corte da minha cabeça. Chegando no pronto-socorro, percebi que o negócio era sério. Maca, oxigênio, enfermeiros, médicos, maca correndo, teto branco, todo mundo olhando, mesa de raio-x. Senta aqui. Não, é aqui. Só acima do pescoço. Ih, meu Deus. Veio uma mulher, disse calmamente meu nome e pedi para avisar minha família em São Paulo. Avisa também o Dr. Miguel aqui em Campinas. O telefone dele é 29045. Não sei como consegui lembrar o telefone do pai da minha ex-guel. Comecei a pensar nela. Doce Lalá. Faz quase os 2 anos e não teve outra paixão igual. Lembrei-me de que, sempre que a gente ia jantar fora, pedíamos vinhos e ficávamos tão bêbados que todas as privadas de bares campineiros estavam registrados com meu nome. Não, moça, não corte minha unha. É que eu toco violão e vou fazer uma gravação neste final de semana. Seria a primeira vez que ia entrar em um estúdio profissional, porque ele tinha uma banda de rock. Guarda esse colar, que ele é muito especial. Pô, meu cabelo não, é que eu sou muito vaidoso. Me deixaram carequinha e apaguei. Nós vimos no primeiro capítulo que o Marcelo ele já consegue assim nos instigar para a leitura e nos atrair, porque de uma forma clara, objetiva e até engraçada, ele relata, né, o início trágico desse acidente. O segundo capítulo, do lado de cá dos trilhos. De um lado, sou neto de latifundiários, de outro, comerciante italiano da rua Santa Rosa. Filho de engenheiro e advogada, né? A mãe dele era advogada, tem quadros bonitos na parede e piso em tapetes persas. O único calo que tenho em minhas mãos é de tocar violão. Não tenho marcas de estilete nem de balas pelo corpo, apenas arranhões devido a uma infância debaixo das trevas. Sempre joguei no gol. Nasci do lado de cá dos trilhos, de marginal somente no colegial, onde os colegas eram príncipes, eu apenas burguês. Eles calçavam All-Star, um tênis todo fresco americano que encantava as menininhas, dando um porte de jogador de basquete da Harvard Universidade. Eu usava um Bamba, figurando um goleiro do Vasquinho, meu time de futebol. O Bamba foi um tênis muito popular e usado na década de 80. O Tietê enche, mas não molha a minha casa. O temporal cai, mas não atola a minha rua. Nunca tive que trabalhar. Meu berço não era de ouro, mas era um berço. Só aos 10 anos peguei no batente, no Rio de Janeiro. Fora eleito presidente do Vasquinho. Era um cargo glorioso, mas tinha que pôr dinheiro na caixa. Varria quintais e ganhava 5 cruzeiros. Em outras palavras, 50 chicletes. Sempre fui um grande pidão. E nos jantares que meus pais ofereciam, eu punha uma urna na entrada escrito: dê uma colaboração a um pobre garoto. Eles achavam graça e davam. Como os jantares eram frequentes, já estava me tornando um milionário. Resolvi investir, capitalizar minhas economias, virei um sócio fanático da Caixa Econômica Federal. No Natal e no meu aniversário, o bolo era grande. Pensei até em investir no overnight, mas não tinha know-how para tanto. No dia seguinte, ia direto para minha amiga Caixa, onde os caras já me conheciam, e todo dia 26 de dezembro ou 2 de maio já tinha um comprovante de depósito preenchido em meu nome, no valor de 5.000 chicletes. Era o bolo da minha avó. Pena que todo ano até hoje a ficha continue preenchida. Minha avó não entende nada de correção monetária. E ali ele segue a narrativa dele, né, contando como é que foi a infância dele, das coisas que ele fazia. Depois, o terceiro capítulo fala da UTI, né, onde ele relata que ele está na unidade de terapia intensiva.
que ele inicia: acordei, de um lado um caninho com líquido amarelo que entrava em minha veia, do outro um com sangue. Na boca um acoplado, aqueles aparelhinhos de respiração artificial que já conhecia do Fantástico. Muito eficiente, fechava a boca com a língua, mesmo assim o ar entrava. Tinha uma sanfoninha pendurada que enchia e esvaziava. Assoprava e ela nem se tocava, enchia e esvaziava. E esse capítulo da UTI, que ele fala da unidade de terapia intensiva, ele é um capítulo bem extenso, tá? Ele não é um capítulo menor que nem os outros dois primeiros, e é nesse capítulo que ele fala, né, que ele se vê naquela UTI, porque o acidente que aconteceu com ele foi próximo ao Natal, né, de 1979, e ele passa a virada do ano de 79 para 80 no hospital. E ele pensa, né, era ano novo e mudança de década, 1980. Não haveria champanhe, serpentinas ou abraço. Eu estava só. Feliz ano novo, Marcelo. Para você também, Marcelo. Admirava a alegria das pessoas na rua, uma alegria da qual não fazia parte. Estava triste e só. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Não tinha o mínimo sentido, as lágrimas rolaram, chorei sozinho, ninguém poderia imaginar o que eu estava passando, nada fazia sentido, todos sofriam comigo, me davam força, me ajudavam, mas era eu que estava ali deitado. E era eu que estava desejando minha própria morte. Mas nem disso eu era capaz, não havia meio de largar aquela situação. Tinha que sofrer, tinha que estar só, tão só que até meu corpo me abandonara. Comigo só estava um par de olhos, nariz, ouvido e boca. Feliz ano velho, adeus, ano novo. Foi o que eu prometi a mim mesmo. Se eu não voltar a andar, darei um jeito qualquer para me matar. Era bom pensar assim, eu não tinha medo de morrer. Era muito mais fácil a morte que a agonia daquela situação. Parabéns, Marcelo. Foram 20 anos bem vividos, ele diz para ele mesmo. Deixarás muitas saudades, alguns bons amigos, umas fãs, fique tranquilo. E assim segue a narrativa dele. Depois desse capítulo da UTI, ele fala dele no Hospital Paraíso, em São Paulo, quando ele sai da UTI, onde ele inicia o relato dizendo que era um teto verde, chique para burro, de fórmica toda furadinha, desses isolantes térmicos e sonoros. Estava na maca indo para raio-x e admirava o novo visual. Realmente, era um hospital caro. Pelo verde, pelo silêncio, já dava para sacar que a gente ia gastar os tubos, né? Olha a linguagem, né? Aquela linguagem do jovem, na época, muito usada na época. Estava cansado de viagem, mas ficava atento a tudo, recebendo um monte de informações novas, novidades para ter o que pensar. E assim ele relata esse capítulo do Hospital Paraíso, em São Paulo, também é um capítulo bem extenso. É um capítulo bem longo, até mais extenso que o capítulo anterior da UTI. E ele fala, né, como é o dia dele, e daí vem as lembranças da época da infância, da época da adolescência, da morte do pai, a relação dele com as irmãs e a mãe, uma relação muito amorosa, né, elas muito presentes na vida dele. E as entrevistas atuais do Marcelo Rubens Paiva também falam, né, que essas irmãs também são ainda muito presentes na vida dele. Ao longo do livro ele fala, né, das namoradas que ele teve muitas namoradas, a Nana, né, que era uma amiga que morava na República com ele, né, e não o abandonou no hospital, dormindo e dando jantar para ele, né. Já que eles tiveram uma história, teve a Marina, uma garota da faculdade de quem ele tirou a virgindade, tantas outras.
Marcelo, ele foi um cara que ele viveu intensamente assim a sua vida sexual. Porém, no estado que ele se encontrava com uma sonda no pênis, o sexo ficou apenas na imaginação. Aqui nessa foto, a imagem dos pais do Marcelo. O livro tem um forte teor sexual, que ele conta a sua vida sexual de forma aberta e libertária, né? E isso é uma narrativa que marca os jovens da década de 80. Ele ficou 12 meses, né? Vivendo uma recuperação lenta e dolorosa, foram dias e noites, né? Nesse processo de acidente. Tem a questão bem marcada da ditadura militar, onde mostra que o primeiro trauma do Marcelo foi aos 11 anos, com o desaparecimento do pai, o ex-deputado federal Rubens Paiva, que é levado por militares dentro da própria casa em 71, ou seja, o corpo nunca mais é encontrado, então ele foi morto, ele foi sequestrado, torturado e morto pelos agentes da ditadura militar. Aqui tem um trecho do livro e ele fala, né? Ele relata que loucura, o que está acontecendo, eu aqui deitado sem poder me mexer, essas pessoas que nunca tinha visto antes, esse lugar, o que é tudo isso afinal? A única certeza que tenho é de que estou vivo e muito lúcido. Consigo me lembrar perfeitamente do acidente, do meu passado, de tudo, enfim. Minha cabeça está a 1000 por hora e eu aqui paralisado. Não poderia ter acontecido algo tão sério assim. Será? Nós temos um livro que é o narrador em primeira pessoa, né? Esse narrador falando de uma forma assim muito com humor, ternura e erotismo, né? São as palavras-chave que permeiam toda a narrativa do Marcelo, desse jovem de 20 anos, que estudava engenharia, né? Tinha uma vida de farra, vivia chapado, bêbado, fumando maconha, tinha muitas mulheres, muitos amigos, amava música, tinha uma banda de rock, usava tênis, o Bamba e assim por diante. Se desde o ano passado ele passou a integrar as leituras obrigatórias no vestibular da URGS, ele vai estar no vestibular deste ano e no vestibular posterior, né? São 3 anos que a leitura obrigatória fica no vestibular da URGS. As intermináveis horas no hospital fizeram que o Marcelo revisitasse o passado, revelando através do livro as suas experiências pessoais que mesclam, né, acontecimentos marcantes também da história do país, né? Esse período político, e ele era um jovem, assim, ele não era só um porra louca, não, ele era um cara que estava antenado, que sabia o que estava rolando, né? Ele era um cara politizado. Segundo o professor Antônio Sanseverino, professor do programa de pós-graduação em letras da URGS, né, que tem um texto publicado a respeito desse professor, falando dessa obra como leitura obrigatória da URGS, ele fala, né, que é uma autobiografia e também o testemunho de uma geração dos anos 80. O livro ele relata também a volta para a casa da mãe, né? Ele passa a morar com a mãe agora e todas as adaptações que a mãe fez na casa deles, né, para, enfim, recebê-lo nessa nova condição. E o último capítulo do livro chama-se Início de Dezembro, 1980, dia 14, faz 1 ano do acidente, né? Ele tinha sofrido o acidente em 14 de dezembro de 1979. E só agora realmente vou começar o tratamento de fisioterapia. Foram 10 meses de vértebra em frangalhos, usando aquele colete de ferro e mais 1 mês de espera de vaga.
Um ano em que tive uma certeza, minha vida mudou pacas. Sou um outro Marcelo, não mais Paiva, e sim Rodas. Não mais violonista, e sim deficiente físico. Ganhei algumas cicatrizes pelo corpo, fiquei mais magro e agora uso barba. Não fumo mais Minister, agora passei para Luiz XV. Meu futuro é uma quantidade infinita de incertezas. Não sei como vou estar fisicamente, não sei como irei ganhar a vida e não estou a fim de passar nenhuma lição. Não quero que as pessoas me encarem como um rapaz que, apesar de tudo, transmite muita força. Não sou modelo para nada, não sou herói, sou apenas vítima do destino, dentre milhões de destinos que nós não escolhemos. Aconteceu comigo, injustamente, mas aconteceu. É foda, mas que jeito. Muito tempo depois soube que estivera mais morto do que vivo naquela UTI. Minha mãe conta que, logo após chegar em Campinas, perguntou para o médico o que ela poderia fazer e ele disse: nada, apenas reze. Hoje em dia me pergunto se preferiria estar morto. Não sei nem quero saber. Só sei que nas noites em que tenho insônia, lembro de um garoto normal que subiu numa pedra e gritou: aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo. Sou milionário disfarçado. Pulou com a pose do tio Patinhas, bateu a cabeça no chão e foi aí que ouviu a melodia Bim. Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas. Via somente água barrenta e ouvia Bim. Aqui tem as duas questões do vestibular da URGS de 2020, né, que foi o ano, entrou nesse último vestibular o Feliz Ano Velho. Na prova de literatura sempre tem duas perguntas relacionadas à leitura obrigatória de uma obra. Assinale com V ou F as seguintes afirmações sobre a obra. O romance parte da memória individual do protagonista e abrange a memória coletiva referente a acontecimentos da história brasileira. Verdadeiro ou falso? Os fatos narrados no romance não estabelecem relação com o contexto social brasileiro, visto que o narrador detém-se basicamente na recordação de aspectos do acidente que o deixara tetraplégico. Detém-se basicamente na recordação. Outra alternativa, o romance dá voz à cultura de uma geração nascida nos anos 1960, crescida nos anos 70 e que chega na década de 80 em busca de novas alternativas políticas e culturais. O romance configura-se como realização artística de caráter subjetivo que não presta à reflexão sobre o passado histórico. A sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: qual dessas 5 alternativas é a correta? A resposta correta é a letra B, né? O segundo parêntese ele é falso. A obra trata, assim, de temas políticos, a ditadura dos anos 70, a redemocratização e o pluripartidarismo no final da década de 70 e início de 80. E o quarto parêntese é falso, justamente o oposto da afirmação. Então, a letra B é a correta. A propósito da obra, é correto afirmar que o romance é marcadamente autobiográfico, sem deixar de abarcar reflexões sobre a época da redemocratização no Brasil, momento que despertava sentimentos de euforia e dúvida vivido pelas personagens? Letra B. O romance foi escrito em época anterior à Lei da Anistia, promulgada em 1979 no governo de João Batista Figueiredo. Letra C. A frase, mesmo com ditadura, o carioca sabe usar o que tem de melhor, a praia, não se aplica ao contexto do romance, pois ações narradas transcorrem em São Paulo e Belo Horizonte.
Letra D. O narrador conta em terceira pessoa a história de um adolescente envolvido em um grave acidente que vai mudar radicalmente sua vida. Terceira pessoa? Letra E. A perda do pai na infância e o acidente que impede o protagonista de andar dão a ele muita certeza sobre seu futuro. Muita certeza sobre seu futuro, com coragem para transmitir força e lições de superação às pessoas? Será? Qual será a alternativa correta? A resposta correta é a letra A, porque ele é um livro autobiográfico, sim, sem deixar de apresentar todo o contexto histórico e político daquela época. A alternativa B está incorreta, a obra foi escrita posterior à anistia. A alternativa C está incorreta, porque esta passagem se dá no Rio de Janeiro. A D também está incorreta, porque a obra, como já foi falado, ela é narrada em primeira pessoa. A alternativa E está incorreta, porque o acidente e o desaparecimento do pai deixam o autor inseguro, e ele relata no último capítulo, quanto ao futuro, pois todos os anos serão os mesmos velhos, que ele relata, inclusive, ao longo da história, da narrativa dele.